Hollywood brilha com glamour, mas por trás da tela prateada jazem histórias encharcadas de tragédia. Filmes lendários frequentemente exigiram mais do que suor e dedicação. Eles ceifaram a vida das próprias estrelas que os trouxeram à vida. De acidentes chocantes a mortes ironicamente arrepiantes, aqui estão 7 dos casos mais infames onde a linha entre arte e mortalidade se borrou para sempre. 1. Brandon Lee. A bala fatal. Em O Corvo. Em 1993, Hollywood foi abalada até o seu cerne quando Brandon Lee, filho da lenda das artes marciais Bruce Lee, morreu durante as filmagens de O Corvo. O que deveria ter sido uma cena de tiro rotineira transformou-se num pesadelo. Uma arma cenográfica foi, sem que soubessem, carregada com um fragmento de uma bala real de uma cena anterior. Quando o gatilho foi puxado, a bala rasgou o abdômen de Brandon. Ele desabou. Não no personagem, mas em agonia real. Apesar de uma cirurgia desesperada, ele foi declarado morto com apenas 28 anos. O Corvo deveria ser seu papel de destaque, mas em vez disso, tornou-se sua assombrosa despedida. A morte de Brandon Lee permanece uma das tragédias mais sombrias de Hollywood. Um lembrete brutal de que até a magia do cinema pode matar. 2. Steve Irwin, atingido pela fúria do oceano. Em 4 de setembro de 2006, o mundo parou em descrença. Steve Irwin, o amado caçador de crocodilos, estava filmando Ocean's Deadliest na Grande Barreira de Corais da Austrália, quando a da natureza revidou. Enquanto praticava snorkel em águas rasas, ele se aproximou de uma raia para o que parecia ser uma filmagem inofensiva. Num instante, a cauda do animal se lançou para a frente, perfurando seu peito e atingindo seu coração. Irwin puxou o ferrão sozinho, mas o dano foi fatal. Em poucos minutos, ele se foi. Milhões lamentaram o homem que, sem medo, trouxe a vida selvagem para as salas de estar das pessoas. Steve Irwin morreu fazendo o que mais amava, mas essa verdade pouco fez para aliviar o choque. Mesmo para o homem que domava crocodilos, o oceano provou ser impiedoso. 3. Jackie Chan. A acrobacia. Que quase matou uma lenda. Em 1986, Jackie Chan já era uma estrela de ação global, famoso por insistir em realizar suas próprias acrobacias. Mas durante as filmagens de A Armadura de Deus, essa dedicação destemida quase lhe custou a vida. A acrobacia parecia simples: pular de uma parede para o galho de uma árvore. Com as câmeras rodando, Jackie saltou, mas o galho quebrou. Ele caiu de cabeça numa rocha abaixo. O impacto fraturou seu crânio e um fragmento de osso se alojou perigosamente perto de seu cérebro. Ele foi levado às pressas para uma cirurgia de emergência, sobrevivendo por uma margem mínima. Até hoje, ele carrega um orifício no crânio selado com um tampão de plástico e perda parcial de audição em um ouvido. No entanto, após a recuperação, Jack voltou ao trabalho quase imediatamente. Esta não foi apenas uma acrobacia que deu errado. Foi o dia em que o cinema quase perdeu seu herói mais destemido. 4. Sylvester Stallone. Um soco direto no coração. Rocky IV era tudo sobre garra, suor e a vontade de sobreviver. Determinado a tornar a luta climática entre Rocky Balboa e Ivan Drago o mais realista possível, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren concordaram em desferir socos de verdade. Mas o realismo veio a um preço aterrorizante. Lundgren, um lutador poderoso, desferia um golpe brutal diretamente no peito de Stallone. A força fez o coração de Stallone inchar perigosamente, sua pressão arterial disparando acima de 200. Ele foi levado de helicóptero para a UTI e passou mais de uma semana lutando pela vida. O que era para ser autenticidade cinematográfica quase se tornou seu obituário. Stallone mais tarde admitiu que um soco de Lundgren quase o matou, provando que até heróis de cinema podem sangrar quando as câmeras não param de gravar. 5. George Clooney. Torturado de verdade. Em 2005, George Clooney se esforçou ao limite para seu papel em Syriana,
Um thriller político que exigia intensidade e garra. Durante uma cena de tortura, Clooney estava amarrado a uma cadeira que de repente tombou para trás. Sua cabeça bateu no chão de concreto, rompendo a membrana ao redor de sua coluna. O que se seguiu foi excruciante. O líquido espinhal vazou, causando dor implacável, enxaquecas e até perda de memória. A agonia era tão avassaladora que Clooney admitiu ter contemplado tirar a própria vida. Semanas de recuperação acamado se seguiram antes que ele pudesse sequer andar corretamente novamente. Embora tenha se recuperado o suficiente para continuar atuando, Clooney disse que a lesão o mudou permanentemente. Sua performance premiada veio a um custo devastador. Um lembrete arrepiante de que, às vezes, as cenas de tortura mais sombrias de Hollywood deixam cicatrizes que nunca desaparecem. 6. Harold Lloyd, a bomba. Que não era um acessório cenográfico. Na década de 1920, Harold Lloyd era um dos comediantes do cinema mudo mais amados de Hollywood, conhecido por seu charme e sorriso deslumbrante. Mas por trás desse sorriso havia uma história de dor inimaginável. Durante uma sessão de fotos publicitárias para Haunted Spooks, Lloyd pegou o que ele pensou ser uma bomba cenográfica inofensiva, feita para risadas. Era real. O dispositivo explodiu em sua mão, arrancando seu polegar e dedo indicador e o cegando temporariamente. Naquele instante, sua carreira parecia terminada. Mas Lloyd recusou-se a deixar o acidente defini-lo. Ele usou uma luva protética para esconder seus ferimentos e voltou imediatamente a fazer o público rir. Poucos sabiam da agonia que ele carregava nos bastidores. Sua sobrevivência não foi apenas resiliência. Foi um testemunho do preço que os artistas às vezes pagam para manter o mundo sorrindo. 7. Vic Morrow, a tragédia de Além da Imaginação. Em 23 de julho de 1982, o set de Além da Imaginação, o filme transformou-se em um dos pesadelos mais sombrios de Hollywood. O ator Vic Morrow estava filmando uma cena dramática, carregando 2 jovens atores mirins por um campo de batalha simulado enquanto explosões iluminavam o céu. De repente, um helicóptero voando baixo acima deles foi atingido por pirotecnia disparada erroneamente. O rotor girou fora de controle e, em segundos, a aeronave caiu no caos abaixo. Morrow e as 2 crianças foram mortos instantaneamente. As câmeras estavam rodando o tempo todo. O que deveria retratar os horrores da guerra tornou-se uma catástrofe da vida real. A tragédia enviou ondas de choque por Hollywood, forçando mudanças radicais nas regulamentações de segurança, mas nada poderia apagar a memória arrepiante. A cena final de Vic Morrow não foi apenas uma performance, mas o sacrifício supremo para uma indústria que muitas vezes borra a linha entre ilusão e morte. Essas 7 histórias nos lembram que por trás do glamour de Hollywood reside uma verdade perigosa. Cada cena, cada acrobacia, cada momento de magia cinematográfica tem um preço. Brandon Lee, Steve Irwin, Jackie Chan, Sylvester Stallone, George Clooney, Harold Lloyd e Vic Morrow, cada um deles enfrentou momentos em que a câmera deixou de ser segura e a realidade atingiu com força brutal. Alguns sobreviveram, outros não, mas todos deixaram legados inesquecíveis gravados na história de Hollywood. Suas histórias não são apenas sobre tragédia, mas sobre coragem, dedicação e os riscos que os artistas correm para trazer magia à tela. Se você quiser mais histórias não contadas do lado oculto de Hollywood, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e se juntar a nós enquanto continuamos a desvendar os segredos que moldaram o mundo do cinema para sempre.